Esta semana Pedro Mexia declara-se farto, como Jorge Sampaio, a respeito de Santana Lopes. João Miguel Tavares sente-se de férias, a exemplo de Assunção Cristas, quando aprovou de cruz a solução sobre o BES. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se punitivo. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final desta semana em que os holandeses foram a votos e recusaram a extrema-direita, a maioria que recusaram à extrema-direita, assim é que é a maioria que as sondagens chegaram a prever e que não se concretizou. Começamos por aqui, ainda antes da distribuição de pastas. É caso para suspirar de alívio, Ricardo Araújo Pereira? Não, exatamente. Eu ainda não... suspirar de alívio seria o equivalente a dizer, olha, que bom, o fogo afinal ficou só à porta da casa. Mas continua a crepitar. Continua a crepitar. Quer dizer, quando um partido de extrema-direita fica em segundo, não é bem razão para suspirar de alívio. Nós suspiramos de alívio cá, porque os nossos partidos de extrema-direita ficam em 26º, não é? Isso sim, aí sim, suspira-se de alívio. Agora, ficar em segundo lugar é um bocadinho inquietante. Sobretudo sabendo que, ou suspeitando, que a Europa não faz grande coisa para que eles deixem de ficar em segundo. Foi o mal menor. Exato. O vencedor das eleições, o primeiro-ministro Mark Rutte, diz que foi derrotado o populismo errado. Isto já será dar por adquirido que há um populismo inevitável, o populismo certo, João Miguel Tavares? Depende do que é que se entende por populismo. Pode haver um populismo certo no sentido de resposta à preocupação de muita gente. Que é verdade que hoje em dia, em países como a Holanda e a França e muitos outros, são imediatamente carimbadas como xenófobas e racistas. Na verdade, muitas vezes as posições dessas pessoas correspondem a preocupações legítimas. E é nesse sentido, sei lá, por exemplo, proibir os ministros turcos de irem fazer campanha para a Holanda. Isso pode ser encarado como uma espécie de forma de populismo, mas é um populismo certo. Se isso for populismo, eu apoio esse tipo de populismo. Depois destes resultados na Holanda, Pedro Mexia sente-se em sintonia com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, quando ele diz, como disse esta semana numa entrevista, que este ano pode ser o fim da tendência do populismo na Europa? Em princípio, sim, vocês estão muito em sintonia. Sim, houve várias pessoas que fizeram afirmações desse género, mas essas afirmações, tendo em conta que ainda faltam, por exemplo, as eleições francesas, parecem-me aquele entusiasmo matinal que parece uma coisa, mas depois é outra. Porque, de facto, vem aí coisas bastante mais perigosas e bastante mais sérias. É verdade que todas as sondagens dão Marine Le Pen a perder na segunda volta. Mas também já vimos o que as sondagens valeram no caso Brexit e no caso Trump. E, portanto, evidentemente que é um alívio, mas comparado com o desastre que pode ser uma vitória de Marine Le Pen, e mesmo que seja vitória, se a extrema-direita tiver 40% em França, a extrema-direita, ou chamemos-lhe como quisermos, porque Marine Le Pen tem um eleitorado que vai muito para além da extrema-direita clássica. Se tiver 40%, não há 40% de franceses da extrema-direita, esse cenário não está nada posto de parte. Claro que cada vez que uma previsão negativa falha, as pessoas suspiram de alívio. Mas a França é que é a joia da coroa neste Mas Wilders tinha uma vantagem em relação a Marine Le Pen. É porque ele parece mesmo saído de um filme de 007 onde é o vilão. Ele, se a vida lhe correr mal na política, pode ir de facto acariciar gatinhos. Marine Le Pen tem um ar mais apresentável, é isso que está a dizer? Não, Marine Le Pen tem um ar normal. Wilders não, aquilo a gente olha para ele e treme de medo logo. O próximo... Há uma carreira cinematográfica ali a despontar. Sim, parece um Playmobil maligno. Sim,
sim. É, não é? O cabelo parece de E o desatarrachar, não é? e o cabelo tem aquela coisa agora, aquela mania de e este vestido é azul ou é dourado ou é cinzento? E o cabelo dele aquilo é loiro ou é branco? Não dá para perceber. Há um problema com cabelos, não é? É isso, padrão capilar. Donald padrão Trump, Julian Assange. Certo. Não sei se Donald Trump. algum padrão nisto. Bom, o próximo round a nível europeu, já se disse, é o das eleições francesas, com a primeira volta das presidenciais daqui por um mês. Vamos, evidentemente, acompanhar este tempo que falta, porque as eleições francesas estão praticamente a tornar-se uma espécie de filme com novos episódios a cada momento. Agora vamos à distribuição das pastas, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro dos coelhos. Está a pensar dedicar-se, Ricardo Araújo Pereira, à cunicultura? Não, exatamente. Cunicultura? É assim que se chama? Cunicultura. Isso é o quê? A cultura do cuni? Está mesmo a dizer, não é? Está mesmo não é? a dizer. Não, há de facto uma concentração Acho que há falta de coelhos. dicionários por aqui. Exatamente. Não, mas o Peço gajo fez muito desculpa. bem em pesquisar qual é a... Pesquisar, como é que se qualquer não chama? pesquisa, ele Não, já Já sabe. sabia. Já sabia. Claro que sim. Porque é uma pessoa que sabe muito de pecuária e tudo em geral. Claro. Tudo em geral. E já agora, dedica-se aos coelhos adultos ou aos láparos? Não, estes já são adultos. Estes já são adultos mas há uma concentração de coelhos aqui neste caso. que Quero é o falar facto da escolha de coelho Sim. por coelho por para a Câmara de coelho. Lisboa. Exatamente. Foi Pedro Passos Coelho que escolheu Teresa Leal Teresa Leal Coelho. Que não só é leal, como é coelho. Como é coelho, é as duas coisas. Realmente, a lealdade tem de ser admirada, de facto. Mas é uma escolha para a Câmara de Lisboa, que eu recordo que é feita no fim ou melhor, já em desespero de causa, depois de várias outras hipóteses Já terem é o sido 37º consideradas. currículo. Exato. Depois de várias hipóteses terem sido consideradas, e portanto eu suponho que Teresa Leal Coelho se sinta como aquela crosta que há no fundo do tacho, quando a gente já rapou tudo, mas ainda há ali qualquer coisa. E normalmente essa crosta é bastante saborosa, atenção. É saborosa, Não, mas está aquilo não se põe queimada no prato, realmente. Sim. aquilo não Temos se que ir apresenta buscar na a mesa. faca Faz para mal. tirar, não é? Faz mal, mas Temos é que ir buscar a saborosa. faca para raspar. Exatamente, não se põe aquilo na mesa porque tem que se estar a disputar aquilo ao inox. Não dá. E vem contaminada já, como tais. Coitada, ela não tem culpa nenhuma, não é? Mas o Passos Coelho disse-lhe: olha, Teresa, não vem ninguém, por isso vai pôr aquela faixa vermelha que vais tu pegar o boi sozinha. Ele nem sequer aparece. Mas Teresa Leal Coelho tem uma justificação, aparentemente, para ser candidata, porque é vereadora sem pasta na Câmara de Lisboa. Sim, é vereadora sem pasta. Desde 2013. Isso é refrescante ser vereadora sem pasta. Mas soube-se, entretanto, que Fartos no de último... autarcas com imensa pasta que ninguém sabe de onde é que vem. Mas no último meio ano, sendo vereadora sem pasta, das 27 reuniões de variação que se realizaram na Câmara de Lisboa, a candidata do PSD esteve presente em apenas 5. Exato. Que vantagens é que isto pode dar a Teresa Leal Coelho na corrida eleitoral, Ricardo Araújo Pereira? Não me parece haver grandes vantagens no facto de ter baldado, não é? A Eu várias... pensava que ia encontrar aí uma razão, Não, é difícil, não. um aspecto positivo nesta questão. Temos que ver as coisas pelo lado positivo. É, mas é de facto O aspecto difícil. positivo é que os partidos no qual ele vota têm a vida mais facilitada. Tem, realmente muito facilitada. Não Porque só, ele, o não aspecto só- é muito positivo. Não só aqueles em que eu voto. Acho que estão reunidas condições para a Assunção Cristas fazer um brilharete em Lisboa. E brilharete esse que pode ser, de facto, muito envergonhante para Passos Coelho, porque Teresa Leal Coelho é vice-presidente do PSD, ou seja, não é uma militante qualquer, assim, descoberta de repente, é uma vice-presidente do partido. Portanto, se isto correr mal, como algo tudo indica vai correr, pode ser bastante desagradável para Pedro Passos Coelho. É incompreensível porque é que ele não apoiou a Assunção Cristas. A partir deste momento é incompreensível. Eu acho que a Assunção Cristas fica mais satisfeita com esta escolha do que o apoio dele. Sinceramente, acho que isto é mais... Eu acho que ela disse isso que tu disseste. Olha, está bem pensado. Mas eu ainda queria Mas só voltar no sentido de não ter esperança de ganhar a Câmara. Isto pode ser bom para o CDS, dentro da lógica, a gente não ia ganhar a Câmara de qualquer maneira, mas Medina não é propriamente um portento de um político. Portanto, se houvesse um bom candidato que unisse a direita, talvez houvesse alguma hipótese. Mas Assim, voltando ainda sem dúvida. à questão da estrutura local do PSD, que parece estar bastante descontente, o líder do PSD de Lisboa escreveu esta frase no Facebook: cá estaremos para fazer o balanço
e ajustar contas após as autárquicas. Isto é uma ameaça? Não, agora que ideia. Não sei de onde é que tiraste essa ideia. É entusiasmo. É entusiasmo. Sim, entusiasmo. Fazer contas às centenas de milhares de votos que vai obter. Exatamente. Ajustar contas, nem sequer é fazer contas. É mesmo ajustar. Ajustar contas, é ajustar quando não há margens para outra interpretação, não. É mesmo, espera lá que já vais ver o que é que te acontece. Exato. E é possível, atenção. Atribui significado, Pedro Mexia, ao facto de ter sido escolhida como candidata do PSD uma mulher quando já há outra na corrida, Assunção Cristas? Acho que não, porque eu acho que estou de acordo com o que disse o João Realmente Miguel. não faz essas perguntas para homens. Com o que disse o João Miguel, porque de facto faz mais sentido valorizar o nome Leal do que o nome Coelho, porque o PSD tentou tudo. O PSD tentou Coelho, depois tentar Mendes, Barbosa, Alves, Charmento, Muniz, Martins, alegadamente. Mas alguns destes não foram alegadamente. Portanto, o PSD levou tampas de homens, de mulheres. Mas se calhar vai conseguir comprar uma cadeira de rodas. Bichos, coelhos. E pronto, e portanto... Com tantas tampas. E portanto foi a única pessoa que se mostrou disponível. Não é fácil ser candidato para perder. O PS já teve alguns exemplos no passado. Mas não era impossível que uma candidatura unida da direita ganhasse em Lisboa. Mas, claramente, Pedro Passos Coelho está numa de contar com os seus lealistas e preferir perder por poucos ou por muitos, não sei. Mas é que tu estás ainda assim a ser generoso. Estás a dizer que aquilo é uma opção. Na verdade, quase... É uma opção. Haverá sempre gente que vai votar nela, votantes do PSD. Não é isso. Não. É que é uma opção no sentido de haver grandes alternativas no PSD. É uma opção depois de falharem as primeiras 15. Portanto, ele se calhar até não queria, mas foi o que se arranjou. Pronto, é isso. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Coelhos, a pasta da cunicultura, no fundo, não é? Obrigado, Carlos. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Prolongamento. Está com vontade de tutelar o Pedro Guerra, o Manuel Serrão e o José de Pina? Não. Isso é uma tarefa só para o Sousa Martins, que mesmo assim ele desempenha com evidente dificuldade. Não é de outro prolongamento que quer falar? É de um outro prolongamento. O do prazo para a acusação a José Sócrates. Exatamente. Claro. Como não? A acusação foi adiada pela quinta vez. Exatamente. Pela quinta vez. E desta vez sem uma data limite. Que é para não haver mais adiamentos. Está bem pensado. Mas será que isto pode continuar a prolongar-se indefinidamente? Não, é evidente que não e espero que isso não venha a acontecer. Não é? Agora fala-se no verão, vamos lá ver. Não se diz de que ano? Não se diz de que ano. Agora, eu acho que toda a gente já percebeu, eu não sei quem não quer perceber, que o caso Salgado, PT, BES, Oi, apareceu já bastante tarde nesta investigação e mudou tudo, não é? E isso parece-me que não é uma coisa muito complicada de perceber. E é claro que a própria Procuradora-Geral da República mostrou que pode haver alguns problemas na investigação, no sentido da autoridade tributária em Braga, não se entender bem com a Procuradoria-Geral da República. Eu não estou a dizer que isso não deva ser visto e noticiado e analisado. Sugere até que pode ter de ser alterada a liderança do processo? Exatamente. Alterada a liderança no processo, sim, é focado assim ao Amadeu Guerra e ele assumir um protagonismo maior. Ao modo como as coisas estão a decorrer, não é? Sim, pode-se considerar uma crítica, pode-se considerar também uma noção da importância do processo e, portanto, querer ali todos os pesos pesados envolvidos naquilo. Que é evidente que nós podemos discutir isso. Mas continua-me a fazer muita impressão que isso seja a única discussão. Porque a exigência que muita gente, e continuam a ser dezenas de pessoas, eu assisti a inúmeros debates em relação a José Sócrates, com muitos advogados, toda a gente a bater no Ministério Público, toda a gente a bater nesta questão dos prazos. E faz-me alguma impressão que esta exigência que se coloca em cima do Ministério Público seja depois acompanhada sempre de uma enorme complacência em relação a José Sócrates. E isso faz-me genuinamente espécie. Porque aquilo que Joana Marques Vidal veio dizer não foi só que realmente pode haver alguma desarticulação, aliás, porque há uma coisa que é o despacho, não é? Nesse despacho é que vinham essas críticas. O comunicado que foi divulgado à imprensa era um comunicado que, de modo geral, apoiava fortemente a investigação e que dizia coisas muito importantes. E, desde logo, garante que vai haver acusação e diz que, olha, já há indícios suficientes. Já há indícios suficientes neste momento. Porquê é que não havendo indícios suficientes não se acusa já?
Porque se começou há pouco tempo a investigar uma parte que é fundamental neste processo. Há gente que simplesmente defende, então porque é que não se extraem certidões e se avança já com aquilo que existe, não é? E conseguir-se-ia condenar provavelmente já Sócrates por branqueamento de capitais. Mas eu verdadeiramente, como cidadão, teria muita pena que isso acontecesse, porque aquilo que eu espero não é apenas andar a arranjar uns crimes para condenar José Sócrates e para o pôr na cadeia. Eu estou muito interessado em que a justiça me ajude a perceber aquilo que foi o Portugal socrático e pré-socrático, e em parte pós-socrático também, e que isso sirva para nós sairmos desse processo um país mais decente do que aquilo que temos sido ao longo dos tempos. E, portanto, eu quero perceber qual foi o modus operandi, eu quero saber quais são realmente as relações de Salgado com Sócrates e tudo isso. E, além do mais, há um aspecto que me parece fundamental no comunicado, que vai muito contra aquilo que tem sido a defesa de José Sócrates em dois aspectos. Em primeiro lugar, porque a história de mas isto não era sobre o Grupo Lena, isto não era sobre Valdo Lobo e agora já está no BES. A verdade é que Joana Marques Vidal deixa muito claro, é sobre tudo. Está lá o Grupo Lena, está lá Valdo Lobo, está lá o BES. E há um outro aspecto que não tenho visto de todo ser devidamente sublinhado, que é a questão dos recursos. Os recursos da própria defesa, que Joana Marques Vidal faz questão de sublinhar no seu comunicado, dizendo que a defesa já vai em 33 recursos. É uma litigância absurda. Quer dizer, parece que José Sócrates vai ser contas e diz que já foram gastos 17 mil euros. O público diz que já foram gastos 17 mil euros, que é legítimo de saber. 17 mil euros eu estive a fazer as contas. Segundo aquilo que atualmente José Sócrates ganha, isso são 7 meses e meio de ordenado de José Sócrates, só em custas judiciais que não deram em nada. Agora, esses recursos é uma coisa que tem feito demora atrás de demora em cima do processo. E, portanto, é completamente contraditório. Nós temos uma defesa a dizer isto realmente, isto é uma vergonha, está a demorar tanto. E depois coloca recursos atrás de recursos porque a gravata do juiz Carlos Alexandre não combinava com o fato na altura em que estavam a interrogar José Sócrates. Isto foi eu que acabei de inventar, não está lá. Mas é esse tipo de absurdo. E depois não cumpre os prazos. Além disso, já existem 12 ou 13 multas por não cumprimento dos prazos. E é evidente que isto uma coisa não bate com a outra. O Diário de Notícias dizia na sexta-feira que Sócrates vai ser acusado de 6 crimes. Em que medida é que este novo adiamento descredibiliza, de algum modo, o processo e a acusação, Pedro Mexia? Eu acho que muitas das opiniões que nós temos sobre os prazos, evidentemente que todos estamos de acordo que esta incerteza sobre prazos, e quando nós estamos a falar de um caso judicial, que neste caso envolve José Sócrates, convém pensarmos nisso como envolvendo outras pessoas, incluindo um de nós. E, portanto, uma incerteza grande sobre prazos judiciais é má. E, de facto, é inquietante. Agora, é verdade que José Sócrates se agarra muito a isso, porque aparentemente não tem muito mais onde se agarrar, no sentido em que ele, por exemplo, nas intervenções públicas, ele não contesta diretamente factos. O que ele diz é que não há factos. Mas deve haver factos, porque nestes meses todos é quase impossível que não haja factos, não é? Isso sabemos o número de páginas que tem o processo, o número de diligências, de testemunhas, etc. Agora, o que está o processo está-se a tornar um mega processo, já se tornou um mega processo, e cada vez que a investigação descobre mais alguma coisa, o processo ainda fica mais mega. E o que nós temos percebido é que provavelmente, as críticas da própria Procuradora-Geral da República vão nesse sentido, é que provavelmente a máquina judicial portuguesa, e investigativa neste caso, não tem arcabouço para mega processos. E daí ter havido tanta gente que vai dizer, mas não seria melhor... Essa medida é inteligente de uma pessoa que queira dedicar-se ao banditismo, não cometer um delito, cometer 700, para ser... porque não há procuradores suficientes. Porque nós começamos, e não são propriamente coisinhas pequeninas, nós começamos a ver um processo que tinha uma origem particular, e depois começamos a vimos os gráficos que os jornais publicam com aqueles círculos concêntricos de arguidos e de suspeitos, e temos o GES, a PT, o Grupo Lena, os vistos gold, o sangue. Quer dizer, é quase julgar o país, não é? E, portanto, isto não é bom nem mau, pode haver fundamento em cada uma. Em alguns nós sabemos até que há.
Agora, eu não sou tão crítico como o João Miguel sobre a hipótese de desentranhar e tentar, em alguns casos, avançar o mais possível, porque aparentemente a máquina judicial, todos os procuradores o têm dito, procuradores-gerais o têm dito, a diferença é que esta PGR não é, ao contrário do anterior, uma arquivadora-geral da República, mas que é o facto de não haver meios suficientes. E por isso parece aquela coisa muito desagradável que nós vemos. Mesmo quando os casos são diferentes, os juízes e os magistrados e ministérios públicos são sempre os mesmos, porque não há assim tantos especializados e com arcabouço para isso. E isso é preocupante. E isso é preocupante antes e para além e depois do caso Sócrates. Sócrates voltou a ser interrogado na última segunda-feira. Não lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, estranho que ainda não tenham sido tornadas públicas as gravações desse interrogatório? Carlos, eu todos os dias vou ao YouTube a ver, eu não percebo esta demora. Quem é que está a trabalhar mal no Departamento de Fugas de Informação? Não faço ideia, não sei. Eu numa altura em que nós já temos, por exemplo, coisas como o Netflix, em que as séries vão todas de uma vez para lá, a gente pode ver tudo de uma vez. Não se admite isto de haver uma coisinha de vez em quando. Aliás, neste momento ainda não há nada sobre esse interrogatório. Temos que estar... Há umas notícias, mas não há aquelas coisas, aquelas encenações engraçadas de bonecos que o Correio da Manhã faz. Ainda não há isso. Temos que nos contentar mas há escutas, supostamente ele foi confrontado com as escutas ainda do tempo de face oculta. Exatamente. É divertido. Mas neste momento temos que nos ir contentando com umas conversas paralelas, porque o Paulo Azevedo, é assim que se chama, não? O filho de Valmir, falou sobre a OPA, diz que eles estavam todos feitos uns com os outros e Sócrates responde, curiosamente, no Diário de Notícias. Mais uma vez, é estranho. Curiosamente, no Diário de Notícias. E é com isso que nos temos que ir entretendo. Agora, há uma coisa... Vamos lá ver. De facto, esta história dos adiamentos, o facto de ele já ter estado preso e de agora, embora não esteja preso, está numa situação que é obviamente insustentável, não é? E isso é muito desagradável e a gente, se calhar, ou se calhar algumas pessoas só não valorizam isso devidamente porque se trata do Sócrates e porque... Mas isto é, de facto, uma situação... Mas tu tens que admitir que o Sócrates tem um grande privilégio em relação a qualquer outro mortal, que é, ele diz a que horas quer vir à televisão, como é que se vai explicar. Ele pode explicar tudo aquilo de que é acusado. Sim, com certeza, milagrosamente, claro. Isto aí nunca quis. Nunca quis, verdadeiramente. Nunca se quis explicar. Mas há uma coisa que custa engolir, que é, por exemplo, a tese da defesa de José Sócrates, quando João Araújo diz que isto é uma conspiração política, é um caso político e é uma conspiração política, e isso, tendo em conta aquilo, não só, para já, eu acho que a esmagadora maioria das pessoas, tendo em conta só aquilo que José Sócrates já admitiu, exato. Enfim, isso chega para que José Sócrates, mesmo que não vá preso, tenha uma posição na sociedade portuguesa que nunca mais vai ser igual àquela que foi. Não é para possível. Um julgamento político. Exatamente. E dê explicações às pessoas, não só do ponto de vista do processo, mas que explique coisas que façam sentido, como, por exemplo, transportar dinheiro vivo e dizer que é porque não confia nos bancos. Exato. Portanto, aparecem coisas sucessivas em que as explicações são ranhosas. Sim. São ranhosas as explicações. Isto não é acusá-lo de nada. Isto Exato. É dizer, a defesa de José Sócrates e o próprio José Sócrates têm dito muitas coisas, como ter o melhor amigo do mundo, ou como todo esse caso do dinheiro, que não são críveis e, portanto, ele tinha a obrigação de tentar explicá-las, mas ele não tenta explicá-las. Ele diz, nega tudo, é tudo uma conspiração e o problema é dos prazos. E agarra-se numa coisa em que tem alguma razão. Sim, é certo, mas a teoria da conspiração não colhe, porque, de facto, a investigação começa porquê? Porque começa por causa de uma constatação que qualquer pessoa faz, que é o nível de vida de José Sócrates é discrepante em relação aos rendimentos que ele tem. Isso comprovou-se que era verdadeiro. E o primeiro passo para se comprovar que era verdadeiro era o super amigo. Não tem um super amigo que financia várias coisas. A seguir, a investigação descobre que o dinheiro do super amigo, é, pelo menos algumas vezes, é um canal. Porque o Sr. Battaglia diz que pôs lá algum. E depois perguntam ao Sr. Battaglia quem é que mandou e ele diz que foi o Ricardo Salgado. Esses saltinhos vão, acho eu, que vão demorando
vão fazendo demorar a... Mas há só um lado, deixa-me só acrescentar isto, que é, imaginemos que José Sócrates é completamente inocente e ele nunca recebeu um cêntimo de quem quer que tenha sido. Então o problema qual é? É que nós ficamos com uma história ainda mais incompreensível. Porque então porquê é que Carlos Santos Silva recebeu aquele dinheiro todo? É que ninguém sabe. Porquê? Porque é que Ricardo Salgado e Batalha decidiram dar aquele dinheiro todo a Santos Silva? Sim, mas compete à acusação provar isso, não é? Não. O João Miguel Tavares fica então ministro do prolongamento. É a altura do Pedro Mexia se tornar ministro dos símbolos. O PIN na lapela conta, Pedro Mexia? Não, esse dispenso. Não? Tem a ver com esta... O Tribunal o caso do Tribunal de Justiça da União Europeia trimestres que decidiu esta semana que os símbolos religiosos, políticos ou filosóficos podem ser proibidos, em certos casos, pelo patrão de alguém que os usa. Sim. Parece-lhe uma decisão são símbolos que é uma forma de discriminação. Uma miniatura do Kant. Ires com o bigode do Nietzsche para o emprego. Não, é que esse... Levares um busto do Schopenhauer. É que essa formulação... Não? Essa formulação, já na questão estrita, que aparentemente é que desencadeia sempre essas coisas, tem a ver sobretudo as mulheres islâmicas, já isso levanta problemas sobre qual é a fronteira entre certas regras do espaço público e a tolerância para com regras de vestimenta, etc. Bom, mas aqui, esta decisão tem um deslizamento de sentido absurdo, que é que as pessoas não podem vestir-se de maneira que carreguem em si significados. Bom, hoje em dia é raro encontrar uma pessoa que não tenha coisas que digam coisas. Olha essa tua camisa. Eu acho essa tua camisa fuleira cheia de significado. Pois é, mas não fui eu que a escolhi. Desde as t-shirts que dizem coisas, até aos piercings que podem simbolizar coisas, até às tatuagens. Quer dizer, no momento em que o espaço público está invadido por pessoas que se exprimem através do seu corpo e da sua roupa, dizer que isso não pode ser feito. Aparentemente, a Siri está a falar? Estava. A Siri estava a falar. Olha, apertar o pio, desculpa. Nunca tinha sido falado pela Siri. Bom, começando por razões aparentemente religiosas. E já não estamos a falar da burca, estamos a falar de um lenço na cabeça. Pelo menos um dos casos era isso. E depois fazendo este deslizamento de como é que é a expressão, símbolos políticos, filosóficos ou religiosos, isso significa fazer uma verdadeira... Ao polícia da moda, nós já nos referimos muitas vezes a essa grande figura que é o polícia da moda, é ver um polícia da moda a dizer: a senhora não pode sair de casa porque a sua blusa diz coisas. Não, como é que isso se compatibiliza com a possibilidade de vivermos numa sociedade livre? Há coisas específicas que nós sabemos. Por exemplo, no jogo de futebol, os jogadores não podem exibir mensagens, quer publicitárias, quer políticas. Houve vários jogadores de futebol que o fizeram e que foram multados ou que foram suspensos, etc. Isso é uma coisa. Num espaço público, num espaço particular, num aeroporto, não sei o quê. Agora, a pessoa não pode andar na rua vestida mais ou menos como quiser dentro do... Claro que aqui se diz, bom, mas estamos a falar do local de trabalho. Isto é um deslizamento, cada decisão destas vai alargando o número de coisas que se pode proibir. A decisão do Tribunal Europeu de Justiça responde a 2 casos concretos de duas mulheres despedidas por se recusarem a deixar de parte o véu islâmico. Isto quer dizer que pode haver situações, João Miguel Tavares, em que uma pessoa pode ser impedida de ir trabalhar, por exemplo, com um fio com uma cruz? Exato, quer dizer, isso é o que parece, não é? Claro. É o que parece, como disse Pedro Mexia muito bem, abre-se a porta e torna-se tudo isto incompreensível. E os senhores, sei lá, nós vamos a Londres, por exemplo, o aeroporto de Londres está cheio dos senhores com os turbantes na cabeça também, que é os indianos e os paquistaneses, nos Sikhs, vão ter que largar o turbante. E depois qual é que é a diferença entre símbolos religiosos, símbolos culturais? Que é impossível. Hoje em dia todos nós já começamos a ser especialistas em roupa islâmica e acho que há uma diferença entre aquilo que é burca e aquilo que é o niqab, em que o rosto das pessoas está tapado. E eu aí compreendo genuinamente que isso seja proibido. Segurança pública. Claro, por razões de segurança, tudo isso. Até se quiserem pelo lado da humilhação da mulher, o que quiserem. Agora, utilizar neste caso isto era o hijab, que é simplesmente o lenço
que se coloca a cobrir o cabelo. Parece-me claramente ir longe demais. Isso inclui também o cabelo, o lenço das nossas avós, não? Pois Exato. Lá está, o Shile, não é? A minha avó não poderia trabalhar nestas empresas. Pois não. A decisão do Tribunal fala em símbolos religiosos, políticos ou filosóficos, ou seja, o Ricardo Araújo Pereira vai poder continuar a andar com a águia de prata ao pé. Carlos, eu hoje já não trouxe. Hoje não trouxe porque eu não sei se não é um símbolo religioso. Do meu ponto de vista. E não sabemos como é que a TVI interpretaria isso. Não é isso. Do meu ponto de vista. Mas isso que está a dizer parece brincadeira, mas não é. Muitas das coisas que as É pessoas. muito raro eu não ser Não é verdade. assim, Pedro. Muitas das. Parece que estou a gozar, mas estou a Muitas coisas que as pessoas trazem que podem parecer irrelevantes são espelho das suas convicções. Seja o Che Guevara, seja o Bob Marley, seja. Olha o Che Guevara, o que eu dava para proibir um Che Guevara. Umas t-shirts do Che Guevara não queres deixar? Não, mas estou a ser... Ao mesmo tempo, nós não vemos numa empresa alguém a atender os clientes com uma t-shirt do Che Guevara ou com não é? Ou com Depende da t-shirt empresa. a dizer... Se estiveres em Coimbra no Centro de Estudos Sociais, aposto que esse é o uniforme que eles levam. Não. Mas atenção, há um argumento aqui, que é o facto de que, aliás, é um argumento que a lei não resolveu não usar, mas é um argumento que as pessoas que defendem a lei usam, que é o pano é um símbolo de opressão do homem sobre a mulher, e nós na Europa não permitimos isso. O problema aqui é que aquilo, para evitar uma opressão, em princípio fazemos outra. Ou seja, as mulheres islâmicas, neste momento, são uma espécie de bola de ping-pong em que o marido em casa as obriga a pôr o pano e o patrão no emprego as obriga a tirar o pano. E, portanto, para libertar a mulher, impõe-se uma segunda obrigação. E é uma presunção progressista muito simpática, mas é uma presunção de que as mulheres estão todas obrigadas. Nós sabemos que, na verdade, não é assim. Há um lado de consentimento. Claro que se pode em muitos casos, corresponderá a uma obrigação, e uma obrigação não faz sentido. Não faz sentido uma obrigação. Mas há também um lado que depois aí é paternalista em relação... Exato. Não, atenção, a vossa religião é assim. Há casos em que, claro, que são claros de violação dos direitos humanos, aqueles casos de xisão, esses casos não oferecem nenhuma dúvida. Claro. Agora, estes são casos muito melindrosos e que têm manifestações diferentes e, sobretudo, a mim preocupa-me este deslizamento, porque eu comprei uma t-shirt do Cohen outro dia que exprime, ao mesmo tempo, heterossexualidade e melancolia. São dois statements. E, portanto, não quero que me obriguem a tirá-la. O Pedro Mexia fica assim ministro dos símbolos. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora continuamos no mesmo âmbito, com o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se punitivo. E a punição, Ricardo Araújo Pereira, é concreta ou é simbólica neste caso? Vai sendo cada vez mais concreta a punição. Eu queria falar sobre dois casos. Dois casos que acontecem, enfim, separados pelo Atlântico, mas um acontece nos Estados Unidos e outro acontece no Parlamento Europeu. Vamos começar pelos Estados Unidos e, antes de desenvolvermos mais o tema, vale a pena vermos uma passagem brevíssima, são 12 segundos, de um videoclipe do rapper Snoop Dogg, com um palhaço como convidado especial. O vídeo de Snoop Dogg que indignou alguém que se reconheceu nele. Aquela cara de palhaço também lhe lembrou alguém? Lembrou, Ricardo sim. Araújo Pereira. Lembrou. Como é evidente, o Snoop Doggy Dogg faz um videoclipe e o presidente dos Estados Unidos da América vai para o Twitter fazer crítica de videoclipes e vai sugerir que aquilo que Snoop Doggy Dogg precisa é de ir para a prisão. Ele escreveu, o tweet que ele escreveu, como são só 140 caracteres, é fácil de reproduzir, diz: conseguem imaginar o alarido que seria se Snoop Dogg, com a carreira falhada em tudo, tivesse apontado e disparado uma arma contra o presidente Obama? Tempo de prisão. Exato. Exclamação. Jail time, diz ele. Jail time.
essa... Parece-lhe que ele estava a dizer que o Snoopy Dogg devia ser preso? Com certeza, claro que é isto Ou que ele estava a dizer. sugerir que, Mas, se atenção, fosse no tempo de Obama, seria preso? não sei, talvez se calhar é as duas coisas, mas Donald Trump é o maior dos snowflakes. Snowflake é a palavra que se usa nos Estados Unidos para definir aquelas pessoas que são muito sensíveis à ofensa e que se ofendem por tudo e por nada. E o Donald Trump é curioso porque costuma atacá-las, sendo ele próprio o maior dos snowflakes. Ele todos os dias... Um flocozinho de neve. Exatamente, todos os dias faz crítica de televisão, diz que as pessoas que o imitam na televisão não estão a fazer aquilo bem, que aquilo não tem graça, que é muito feio. Agora o Snoop Doggy Dogg, o vídeo também, ele canta mal e tem que ir para a prisão. E é assim... Por que ele chama-se Snoop Doggy Dogg? não é assim que se chama o Snoop Doggy Dogg. Eu acho que é só Snoop Dogg. Mas ele era Doggy Dogg. Antigamente era Doggy Dogg, só que Ok, agora perdeu é o só Doggy Snoop Dogg. Perdeu Eu o pensava Doggy. que era Doggy. O Doggy era a parte melhor. Mas lamento. Provavelmente Então, agora é só olha, Dogg. não sei, pensei, tenho quase certeza que Ele em cresceu tempos- e deixou de ser Doggy Se e calhar ficou só Dog. Bom. Mas o Francisco Teixeira da Mota, especialista em liberdade de expressão, E é Snoop Dogg. e não, em Snoop Dogg ele não, acho que não percebe disso, mas em liberdade de expressão é de facto um especialista interessante. E no Público ele diz esta semana que, de facto, esta vontade de mandar calar não é de esquerda nem de direita. Ele tem muita razão nisso. É mais de... A oposição não é esquerda-direita, é conservadores liberais. De facto, as pessoas de direita conservadora e as pessoas da esquerda conservadora estão muito interessadas em mandar calar outras. E as pessoas da direita conservadora também, as da direita liberal não. É o que acontece aqui neste programa. São aqui duas pessoas da direita liberal e uma da esquerda liberal. Não, mas Nenhuma espera, das uma três da quer esquerda mandar liberal. calar. Mas espera, o teu problema é o seguinte, é que não é só uma da esquerda liberal neste programa, é que é uma da esquerda liberal no Portugal inteiro. Pois está Só bem. Tu és o único tipo de esquerda liberal Não ainda sou- existe. não, exatamente. Há mais linces da malcata do que pessoas da esquerda liberal em Não, Portugal. exatamente. Mas este Tu, aliás, já devias curioso. ser um espécimen protegido. É curioso porque era aquilo que eu dizia esta semana. Quer de um lado do Atlântico, quer do outro, o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente do Parlamento Europeu, que é também um senhor do partido do Berlusconi, manifestaram a intenção de punir pessoas por coisas que elas dizem. Mesmo que não Uma esteja... pessoa em mesmo- concreto, sim, que é o mas- deputado polaco, Exato. Mesmo que fez não fique umas claro... declarações sobre Sim. as mulheres. Mesmo que não fique claro que as palavras ditas causam algum dano, ou até que fique claríssimo que não causam dano nenhum. O caso do Parlamento Europeu foi um deputado, uma besta de um deputado polaco, que disse que as mulheres devem ganhar menos, porque realmente são mais pequenas e tal, e mais burras, e aí sim, claro, merecem ganhar menos. O Presidente do Parlamento Europeu, o tal senhor do partido do Berlusconi, aplicou-lhe uma multa de 10 mil euros, de 9 mil euros, e 10 dias de suspensão. Pá, com que direito é que uma besta democraticamente eleita é suspensa por dizer coisas? Com que direito? Com que direito é que se multa e suspende um tipo que não há dúvida nenhuma que é um energúmeno? Isso não há dúvida nenhuma. Mas é assim, passa a ser assim. Olha, eu acho isso muito mau. Venha cá. Cada pessoa que diga uma coisa no Parlamento Europeu que o senhor do partido do Berlusconi não gosta, olha, o senhor disse isto das mulheres é inadmissível, 10 mil euros e 10 dias de suspensão. A senhora da Marisa Matias disse uma coisa que eu não concordo, se calhar deita só aqui de barriga para baixo e eu dou-lhe um tal no rabinho. É lá. Enfim, aplicar vários estás a castigos. passar para o lado feito. Essa é magética. Lá o Farage, orelhas de burro no canto do Parlamento. Não sei se o Parlamento tem canto, em princípio aquilo é tudo. São sempre, sim, é arredondado e tal. Faz falta construir cantos só para pôr deputados que dizem coisas muito feias. Não há dúvida nenhuma que este tipo é uma besta, não há dúvida nenhuma. Mas como é que uma pessoa democraticamente eleita, mandatada por pessoas, algumas se calhar outras bestas, outras que se calhar não são, e ficaram agora a saber que para a próxima já não voltam nesta besta, porque as palavras desta besta causam dano Mas este é conhecido. à sua reputação. Causam dano à sua reputação. Mais nada. Em relação ainda ao vídeo do Snoop Dogg, pareceu-lhe que aquilo podia configurar um caso de incitamento à violência, João Miguel Tavares? Não. Não, atenção, nós cá discutimos um caso parecido, não sei se lembram, quando Sim. Adolfo Luxúria Caníbal Exatamente. Os Mão Morta. fez também um videoclipe. Falámos disso no programa. Falámos disso aqui, exatamente. Falámos disso aqui, defendendo do Adolfo Luxúria Caníbal de alguns ataques descabelados, porque ele tinha um vídeo
aliás, muito melódico. A música era, se não me engano, de Momor. era uma coisa assim. Mas e a certa altura a letra dizia pelo meu relógio são horas de matar, e simulava-se mesmo a morte de alguém com um ketchup muito vivo. E nós na altura falámos sobre isso também. Portanto, também lhe parece que neste caso não há incitamento à violência. Mas a questão, incitamento à violência, então, no sentido de, como diz o Sr. Donald Trump, vamos prender o Snoop Dogg ou o Snoop Doggy Dogg, segundo o Ricardo Araújo Pereira. Não, quer dizer, é evidente que não. Agora, as pessoas às vezes confundem isso com alguma espécie de apoio. Eu acho isto fuleiro e acho que os Estados Unidos não precisam disto neste momento. Não precisam de um tipo andar a brincar com uma pistola e fazer um bang a um palhaço que parece o Donald Trump. E, portanto, tenho pena... Como a Madonna a dizer num comício que tinha vontade de pôr uma bomba na Casa Branca. Exatamente. Eu tenho pena que isto aconteça, acho que é uma estupidez e, sobretudo, é bom para o Trump, na verdade. Acho que isto é ótimo para o Trump se vitimizar, apontar o dedo e vejam como é que eles me tratam e tudo isso. Portanto, está fora de questão isto de ser uma idiotice. Aquilo é uma idiotice e tenho pena que exista. Mas o facto de nós termos pena que uma coisa que exista é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é dizermos que isto está proibido de existir. Deixem-me só dizer que, segundo a Wikipédia, Snoop Dogg é conhecido também por outros nomes como Snoop Rock, Snoop Lion, DJ Snoopadelic, Snoopzilla, Big Snoop Dogg, Snoop Scorsese e Snoop Doggy Dogg. Leva a bicicleta. João, o Ricardo Araújo Pereira leva a bicicleta. O que é que tem a dizer Pedro Mexia acerca de um presidente que reage no Twitter a um videoclipe de um artista que ele próprio considera um artista falhado? Ou que tem Twitter, até. Enfim, não Bem, ser artista falhado, a Meryl Streep também é, não é? O padrão de um artista falhado é Meryl Streep. Sim, a Meryl Streep é uma atriz sobrevalorizada, segundo Donald Trump. Há duas coisas diferentes. Uma é o Donald Trump reagir a coisas que dizem sobre ele. Uma pessoa que está no espaço público, não é preciso ser presidente dos Estados Unidos, não está a reagir às coisas que dizem sobre ele a todo momento, sobretudo quando dizem coisas sobre ele todos os dias, como é o caso de Donald Trump. Portanto, é uma pessoa que não tem estatuto nem estatura para ser presidente dos Estados Unidos. Há uma outra história muito engraçada. Há um artista, ou um ativista, ou um jornalista que diz umas coisas sobre mim. Paciência, continua a tua vida. Esta semana há mais uma história com Donald Trump, que aquela boys band, os One Direction, estavam sempre alojados num hotel de Donald Trump. O próprio Donald Trump ligou ao manager dos One Direction porque uma filha dele queria conhecê-los. O manager disse que não podia ser porque eles estavam a dormir, aliás, aquilo tinha que ser logo naquele momento. E então Donald Trump expulsou os One Direction do hotel onde estavam alojados, obrigando-os a sair pela porta da frente. Eu gostei deste pormenor porque o manager queixava-se que nem sequer os deixou sair pelas traseiras em Nova Iorque, onde eles são muito visíveis. Não é? Há uma grande discussão na doutrina sobre se pode utilizar a palavra fascismo para sobre Donald Trump é fascista. Donald Trump é uma pessoa de 7 anos, basicamente. Ele tem reações... Quase todas as pessoas de 7 anos são fascistas. O Pedro não tem filhos e por isso não sabe, mas diz que claro, são todos fascistas. É uma reação. Ele tem reações absolutamente infantis. Ele passou o tempo todo, já dei esse exemplo aqui, ele passou o tempo todo a atacar o New York Times. O New York Times foi o primeiro jornal que o convidou a dar uma entrevista, aliás, a ir à redação para dar uma entrevista coletiva depois da eleição. E ele disse, muito honrado, é o meu jornal desde sempre. É uma criança. Diz as coisas que lhe apetece, diz o contrário no dia seguinte, não tem qualquer consistência. A semana passada acusou o Obama de o escutar. Esta semana... Através dos micro-ondas. Através dos micro-ondas. Isso foi Kellyanne. Esta semana o porta-voz da Casa Branca disse que isso não devia ser entendido de uma forma literal. Qual é a outra maneira? Não é possível, porque de facto as pessoas dizem, mas essa coisa anti-Trump é uma coisa ideológica. Não é ideológica, é um caso patológico. Nós nunca tivemos um caso patológico à frente de uma grande potência ocidental. Nunca. E portanto, todos esses casos, tu disse do One Direction, assim, isso é ridículo, isso é grotesco. É um caso assustador.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se punitivo, quanto ao João Miguel Tavares sente-se de férias. E se houver alguma decisão importante a tomar, como é que faz, João Miguel Tavares? Assim de cruz, pelos vistos. Não é? Uso Isto precisa de uma explicação. Uma explicação? Estamos a referir-nos à entrevista de Assunção Cristas, em que a líder do CDS admitiu, nessa entrevista ao público, ou revelou, melhor, que assinou a resolução do BES, quando era ministra, sem ter lido o diploma. Sim, exatamente. Porque a Ministra das Finanças, na altura, lhe ligou a dizer que tinha que ser assinada, ela estava de férias, e disse ok. Certo. O que é que isso vem na sequência do outro problema maior, que é a Assunção Cristas dizer que essas coisas dos bancos e do problema do sistema bancário e do BES nunca foram tratados em Conselho de Ministros. O que é que lhe parece pior nisto, o ato ou a revelação do ato? Eu, na verdade, eu não quero ser demasiado injusto para citar palavras de Assunção Cristas em relação ao Paulo Núncio, que nos ficaram bastante mal. Quer ser só parcialmente injusto? Não. Vamos cá ver uma coisa. Eu até consigo, porque agora as pessoas dizem mas como é que é possível que isto da resolução do BES tenha sido assinado de cruz? É porque a Assunção Cristas disse que estava de férias e tudo isso. A questão da resolução do BES, tendo em conta a maneira como aconteceu, a velocidade a que aconteceu, eu até consigo perceber que a senhora, não estando de cá, assinasse aquilo eletronicamente. Aquilo não é eletronicamente, é sem saber o que era. Sem saber o que era também. Também compreendo. Não é muito bonito dizer, mas não, compreendo porque as pessoas que não se lembram o que é que foi a resolução do BES e a velocidade a que aquilo teve que ser feito. Seja o que for, não é, o tipo de coisa que tu nem sequer fazes com, olha, vai haver jantar de curso, a emenda, e tu dizes, não, tu vais lá que é para impedir que seja bife com champignons. Vais lá. Não tens esse. Não, mas isso não tens esse poder, Ricardo. Aquilo era uma coisa que estava a ser discutida com o Banco de Portugal. Não? Isso aí, eu até... É daquelas coisas que fica mal dizer, daquela maneira, evidentemente, mas que quando eu me tento pôr na pele das pessoas, naquele momento, a velocidade a que aquele tipo de coisas tem que ser feita, a resolução de um banco, eu aí ainda lhe dou essa borla. O que é incompreensível, e de facto Passos Coelho não precisa de inimigos quando tem amigos destes, é dizer que em Conselho de Ministros nunca a questão do sistema bancário foi discutida. Nunca. Em 4 anos. Coisa que Passos Coelho não desmentiu. Passos Coelho não desmentiu. É um liberal. É um liberal, ele não se mete cá nessa. Isso quer dizer, nós podemos ter uma interpretação que é que Passos Coelho tinha tanta confiança no CDS como nós temos em Donald Trump. Quer dizer, pode ser por aí, do género, não vamos cá meter estes ao bagulho que isto vai dar desgraça. E, portanto, resolve aquilo... só lá no pequeno comitê. E, portanto, resolve no pequeno comitê. Mas o problema é de facto, se isso bate até com o tema da Teresa Leal Coelho, é que só existe realmente um pequeno comitê e Passos Coelho nunca foi realmente capaz de constituir verdadeiramente uma equipa, porque aquilo que era os assuntos centrais do país, que é uma crítica recorrente a Passos Coelho, eram decididos entre ele e Maria Luísa Albuquerque. Isso evidentemente que é uma coisa grave e é muito preocupante. Esta revelação por parte da Assunção Cristas é uma forma de se demarcar de Passos Coelho, Pedro Mexia? Não sei se é essa a intenção, mas o resultado é esse. E o PSD claramente entendeu isso como tal, tanto que disse. Mas olhem que nesse Conselho de Ministros, em que foi aprovada essa resolução, em que houve o decreto-lei em que aprovou a resolução, esse Conselho de Ministros foi presidido por Paulo Portas, porque Passos Coelho estava de férias, portanto o CDS não se pode tirar. Agora, eu consigo perceber... na pureza dos princípios, a posição que o PSD tinha, que o Passos Coelho tinha, que agora reafirma, que é isso é com o seu supervisor, isso é com o Banco de Portugal. Agora, bom, eu acho que sim, acho que isso pode fazer algum sentido. Agora, não se falar disso, ele estava a passar uma coisa bastante séria com os bancos em Portugal, com vários bancos, desde recapitalizações a coisas complicadas, e havia uma instrução geral de que não se falasse nisso. O Pedro Passos Coelho veio responder à Assunção Cristas a dizer assim, ninguém estava impedido de falar no assunto. Está bem, obrigado, os ministros podem falar nos Conselhos de Ministros. Espera-se. Eu acho que a frase dela não é feliz. Acho que é um assunto demasiado sério para se reconhecer que se assinou de cruz, mas
essa instrução genérica que havia no Conselho de Ministros, tendo em conta o que estava acontecendo naquela altura, não me parece tão prudente quanto isso. Sim, o Passo ainda disse que às vezes o silêncio é o melhor conselheiro. Isso é o está calado. Sim, nesse contexto não é brilhante. Costuma assinar de cruz, Ricardo Araújo Pereira? Não, sim. Eu fiquei... E já agora, porquê é que o bifinho com champignons, qual era o problema? Do bifinho ou dos champignons? Não, porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Não, nem isso se deixa, nem isso se deixa... Agora, a resolução do BES, diz ela, não, e é confiar. É confiar, está de férias também, não é? Aquilo é confiar. Não é exatamente. E o Passos Coelho vem dizer que, porque ele está muito orgulhoso do tipo de liberalismo que ele... tipo de liberal que ele é, que é de facto uma pessoa que é um governante que não se mete digamos, no mercado, não é? Agora, a questão é, isto não são mercearias, não é? Olha, faliu mais uma mercearia. Bom, paciência, o que é que está na ordem de trabalhos hoje? Não, os bancos não são mercearias. A relação que os bancos têm com o Estado, e que o Estado tem com os bancos, e que os bancos têm com as pessoas, não é exatamente, não é uma mercearia, ou seja, deixar aquilo ao Deus dará, deixar bancos ao Deus dará. Não, esta ideia... Mas não é ao Deus dará. Ela diz que não se falava do assunto. O problema é da maneira como se comunica. Não quer dizer que seja desinteresse. Isso é ridículo agora. Isso é para o regulador. Que aqui saber dos bancos durante 4 anos é ridículo. Isso é para o regulador. A questão é a maneira do funcionamento da equipa. João Miguel diz isto é incrível porque banca não discutíamos. O fisco... não sabia de nada. Constituição, não leram. Isto não é pouco governo, como os liberais querem. Isto é nenhum governo. Eles não são liberais, são anarquistas. Isto não é nada. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares diz estar de férias. Agora vamos tentar rapidamente perceber porque é que o Pedro Mexia se declara farto. E está disposto a medidas drásticas para cortar o mal pela raiz, Pedro Mexia? Não são muito drásticas, é só uma questão de a moralidade ao comem todos. E nós aqui... É coisa para correr com o Primeiro-Ministro, por exemplo? Já lá vamos. Nós falámos aqui de aspectos infelizes das memórias de Cavaco Silva e nomeadamente essa passagem concreta da biografia, das memórias de Jorge Sampaio. Aliás, temos que explicar que isto vem por causa do segundo volume da autobiografia de Jorge Sampaio. Aquilo é mais de 1000 páginas. Mais de 1000 páginas, 2000 páginas sobre Jorge Sampaio. E diz, a certa altura, numa passagem que já foi tornada pública, diz o ex-presidente da República, fartei-me do Santana como primeiro-ministro, estava a deixar o país à deriva. Seria explorar um estilo tão informal por parte do ex-presidente da República? Isso que me preocupa menos é o estilo informal, acho que não fica muito bem, mas pronto, admito que tenha sido uma conversa informal. O Santana já estava uma exceção. E foi transcrito como conversa informal. É 3 coisas. Fartei-me do Santana, o país estava à deriva e... Não é ad hominem. E dei voz ao povo, e escutei o sentimento do povo. Bom, o Santana Lopes respondeu-lhe, em parte, de uma forma... E o povo, sentindo que o país estava à deriva, resolveu corrigir isso, dando uma maioria absoluta a José Sócrates. Pronto, ponto número 1. Mas a culpa não é do Sampaio. Não, a culpa é do Sampaio, a culpa não é do povo. Mas se agora vamos pôr a apanhar a defender Jorge Sampaio. Desculpa lá. Segundo aspecto, o sentimento do povo, isto é, dizer que a maioria das pessoas tiram de lá o governo, as pessoas tiram de lá, o Santana Lopes disse isso, a maioria das pessoas tiram lá o governo 15 dias depois de o eleger. Por isso é que há eleições periódicas e não havia um levantamento popular. Jorge Sampaio chegou a justificar no prefácio... Está bem. Foi um pequeno detalhe. Tá bem, não foi eleito, mas não era legítima. É discutível, Pedro. É discutível. Como assim? Desculpa lá. O Durão Barroso, foi presidir a Comissão Europeia. Não é o regime parlamentar. O Durão Barroso foi o partido mais... Ele era presidente da Câmara de Lisboa. Foi o nome indicado. Era o presidente da Câmara de Lisboa. Ricardo, foi o nome indicado. Tu que defendes... Era o Santana Lopes. Tu que defendes... pronto. Não, é que é isso. É que o argumento é sempre esse. Santana Lopes foi corrido porquê? Porque, segundo diz o Sampaio... o Santana e o Lopes. Porque diz o Sampaio no prefácio das intervenções, porque eu entrei num táxi e o taxista disse: doutor, veja lá se corre com este homem. Portanto, é isto o sentimento popular. E foi quê? Foi o taxista que dissolveu a Assembleia. Não, e houve casos, atenção, e é normal que se dissolva a Assembleia, uma Assembleia onde há maioria, porque houve um caso
esmagador. Um caso Watergate, um caso Profumo. Foi um caso Henrique Chaves. Foi o caso Rui Gomes da Silva. Foi um acumular. Foi um acumular de coisas. Foi aquele discurso. Não temos tempo para fazer a história desse processo. Mas atenção, se o Santana leia umas 1000 páginas. Para aqui defender Santana Lopes. Pedro, ainda por cima, tendo em conta o que a gente sabe hoje. O João Miguel disse, está tudo dito, não se pode admitir que... Isto é uma coisa que não tem... Não se pode admitir que se defenda Santana Lopes. Isto é Não, absurdo. Santana Lopes, que ai, que Isto é o grau zero da discussão política. Não é lá muito Aquilo não foi um governo, aquilo foi um desastre de aviação. Foi um grande desastre. Toda a gente percebeu que ia ser um grande desastre. E se o Sampaio, quando o Durão Barroso foi embora, tivesse convocado eleições logo, era o Ferro Rodrigues o primeiro-ministro. E eu acho bem que ele... E assim foi o Sócrates. E eu achava melhor que ele tivesse convocado eleições. Não temos tempo para fazer a história desse processo. Santana Lopes já desafiou Jorge Sampaio para um debate na televisão. Não, é uma santanice. Não vai haver, provavelmente, esse debate, mas podíamos promovê-lo aqui no Governo Sombra. Jorge Sampaio e Santana Lopes. Fica a ideia, mas temos que avançar para os decretos. O Pedro Mexia decreta a Napoleão. A Napoleão. Infelizmente temos que voltar a Cavaco, porque Cavaco deu uma entrevista ao público grande, muito autojustificativa, sobre a questão sobre a qual eu queria ouvi-lo mesmo falar, que é sobre aquela questão da vigilância, etc. Continua a responder ao lado. E o Napoleão vem confrontado com o livro de Fernando Lima, diz que não o leu, diz que sabe tudo sobre o caso, mas não sabe que a jornalista que o estava a entrevistar é que deu a notícia original, São José Almeida. Napoleão porquê? Perguntam qual foi a sua grande vitória do seu mandato, dos seus 2 mandatos. A grande vitória, aquela coisa que fica, a marca. E ele diz, talvez a questão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores. A Napoleão. O João Miguel Tavares decreta lixo em passo de corrida. Sim, porque a Standard & Poor's decidiu manter-nos no rating de lixo. E eu queria propor para a próxima vez enviem o Ricardo Araújo Pereira como emissário, que é para eles irem lá explicar àqueles tipos desagradáveis como o país está bestial. O Ricardo Araújo Pereira decreta vírgula. Decreto vírgula e temos de ser rápidos, não é? E tem que ser um ponto final. Decreto vírgula porque nos Estados Unidos uns camionistas ganharam um processo porque uma vírgula faltava num documento. Isto é um extraordinário para pessoas que gostam de gramática, como é o meu caso, por causa do seguinte, é aquela chamada Oxford comma, que é, por exemplo, quando a gente está numa enumeração, pôr ou não pôr a vírgula antes da conjunção. Ou seja, se eu disser, nisto entram os meus 2 cães, vírgula, o Gaspar e o Tobias. Parece que são os meus 2 cães, chamam-se Gaspar e o Tobias. Já se eu disser, nisto entram os meus 2 cães, vírgula, o Gaspar, vírgula, e o Tobias, parece que entram os meus 2 cães e 2 pessoas chamadas Gaspar e Tobias. Olha que giro, é? Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez com uma lição de gramática a fechar. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.